Boa tarde. Dou as boas-vindas a esta segunda sessão do ciclo de webinars promovido pelo Programa de Educação Estética e Artística da Direção-Geral de Educação. Agradeço a presença de todos, em particular aos nossos convidados, à doutora Fernanda Dias, diretora do Agrupamento de Escolas de Penela, à doutora Graça Nunes, educadora no Agrupamento de Escolas de Sátão, ao artista plástico e formador António Gonçalves, ao músico e colaborador do Programa de Educação Estética e Artística Manuel Rocha, e à doutora Odete Paiva, diretora do Museu Nacional Grão Vasco, instituição que é uma referência de entidade no território. Agradeço à equipa de Educação Artística, na pessoa da sua coordenadora nacional, a doutora Carla Rosa, e aos embaixadores do Programa de Educação Estética e Artística, de quem depende esta relação privilegiada com o território. Agradeço especialmente ao Dr. Vítor Pedroso pela sua presença nesta sessão de abertura. E, acima de tudo, agradeço a todos vós que decidiram inscrever-se neste webinar e estão hoje aqui conosco neste final de tarde. O tema geral deste ciclo de webinars, Educação Artística no Território, propõe-nos uma reflexão sobre esta relação entre a arte, a educação e o território. Pensar de que forma pode estar presente a educação artística nas nossas escolas, dentro da sala de aula e igualmente fora deste espaço, através de experiências educativas significativas, foi o desafio lançado aos nossos ilustres convidados. E, ao mesmo tempo, tentar perceber de que forma todas estas experiências podem ser contextualizadas, tendo em conta atores e recursos locais. Procura-se o envolvimento das famílias e a comunidade de um modo mais alargado, procurando estabelecer redes de partilha e conhecimento. O Programa de Educação Estética e Artística assume como um grande objetivo, através de iniciativas como este webinar, valorizar os contextos territoriais, acompanhando alunos e docentes e promovendo o papel das escolas como centros de disseminação de saber, arte e cultura. Pretende-se reconhecer nos professores os agentes desta mudança, através da concretização de estratégias e metodologias em educação artística. Procura-se uma ação contextualizada com as dimensões locais, criando dinâmicas de autonomia e sustentabilidade, na construção de identidades e significados próprios. Neste propósito, são reconhecidos como parceiros essenciais, na área da formação, os centros de formação de associação de escolas e as autarquias no domínio das suas competências na área da educação. Reconhece também a importância dos artistas e das instituições culturais para a implementação de dinâmicas culturais e artísticas mais enriquecedoras. Constituem-se assim os eixos fundamentais desta estratégia de mudança. Pretende-se concretizar uma educação artística enraizada nas práticas educativas da escola de hoje, que se quer preparada para encarar os desafios do futuro. Conosco, a abrir esta sessão de trabalhos, está o Dr. Vítor Pedroso, Diretor-Geral de Educação, a quem peço para ligar a câmara e o microfone e a quem dou a palavra a partir deste momento. Muito obrigado, Dr. Vítor. Muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimento especial ao nosso moderador, que acabou de abrir aqui a nossa sessão, e quero, desde já, subscrever os cumprimentos e os agradecimentos que foram feitos a um conjunto de personalidades que contribuíram para a realização deste webinar e que são colaboradores ativos com o Programa de Educação Estética e Artística. Este webinar e muitos outros que temos vindo a fazer em várias regiões do país, apesar de neste momento a distância, dadas as questões de confinamento, mas este especialmente centrado na região centro, pretende, sobretudo, incentivar as partilhas das várias experiências culturais que se têm vindo a realizar em diferentes zonas do país, em diferentes escolas do país, dado encararmos a partilha de práticas inspiradoras como forma fundamental de podermos inspirar outros professores, outras escolas, outros agrupamentos de escolas, outras autarquias a participar neste projeto que consideramos tão importante. No início deste século, já no século XXI, as tecnologias, as engenharias, as informáticas foram consideradas áreas fundamentais para o desenvolvimento dos países.
Penso que todos nós já ouvimos falar das STEM, as ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas, como áreas em que todos os países deveriam investir, nomeadamente na educação dos nossos jovens. Rapidamente se percebeu que neste conjunto de 4 áreas faltavam as artes. E da STEM passámos para a STEAM, STEAM em que aparece o A de artes, dado que para uma formação e educação integral, completa dos nossos jovens, dos nossos futuros profissionais, dos nossos cidadãos, necessitamos da educação artística, da educação estética, para assim podermos criar cidadãos completos e ativos nesta sociedade. O Programa de Educação Estética e Artística pretende contribuir. As artes são uma competência fundamental. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que é hoje o documento de referência de todo o nosso sistema educativo, assume essa área como uma área fundamental para a nossa educação. Assim, desejo a todos, os presentes, aos oradores, a todos que colaboraram neste evento, e aqui uma palavra muito especial para toda a equipa de Educação Estética e Artística, os seus embaixadores. Desejo a todos um ótimo webinar e que saiam também daqui inspirados para mais trabalho nesta área, mais ligação aos nossos jovens e às nossas escolas. Muito obrigado a todos e um bom fim de tarde. Muito obrigado, Dr. Vítor Pedroso, por partilhar esta visão tão abrangente da educação, em que existe lugar para a educação artística. Iremos dar início a esta sessão através da apresentação de diferentes pontos de vista sobre a educação artística no território. Ficaremos a conhecer um pouco melhor a presença do Programa de Educação Estética e Artística na escola, a partir das ações concretizadas na região centro-interior. Iremos saber de que forma os artistas, como pedagogos, materializaram com a sua visão e a relacionaram com o território, e ainda o contributo que o museu, como instituição, pode dar para o enriquecimento da abordagem em educação artística. Iremos acompanhar sem interrupções todas as intervenções e no final abriremos a sessão ao debate. Ao longo da sessão poderão ser colocadas questões relacionadas diretamente com o tema deste webinar, através de mensagem escrita, que serão respondidas no final. As respostas às quais não seja possível responder neste debate serão respondidas mais tarde por e-mail. A primeira ilustre convidada desta tarde é a doutora Fernanda Dias, é diretora do Agrupamento de Escolas de Penela, é alguém que desde cedo tem dinamizado no seu agrupamento inúmeras iniciativas do Programa de Educação Estética e Artística. A sua apresentação tem como título Educação Artística, uma ação em continuidade. Boa tarde, doutora Fernanda Dias, tem a palavra a partir deste momento. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Carlos Paes. Boa tarde a todos. Queria saudar os palestrantes que estão aqui comigo, o Dr. José Vítor Pedroso também, que é um prazer estar aqui, todos os colaboradores deste projeto. Eu agradeço realmente à DGE por me ter convidado para estar aqui a participar neste painel com o tema Educação Artística, uma ação em continuidade. Eu pedia para compartilhar aqui uma tela que eu elaborei para acompanhar a minha apresentação, porque é diferente ouvirem-me só falar ou se visualizarem algumas imagens, as imagens têm muito poder. Portanto, efetivamente, eu tive contacto com este projeto no ano letivo 2017-2018, na altura ainda como diretora do Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos, e este projeto surge como uma resposta necessária para ajudar os nossos alunos a superar a tragédia dos incêndios de Pedrógão. Aliás, por mero acaso, hoje é dia 17 de junho e foi precisamente há 4 anos que houve este incêndio. Daí, para
as pessoas que estão aqui a assistir a este webinar, que são desses conselhos, um abraço muito especial. Na altura achámos, numa reunião que fizemos com o Sr. Secretário de Estado, com a DGE, a Fundação Carlos Gulbenkian e com a DGEST, que era necessário criar bem-estar nos nossos alunos e que a arte, efetivamente, era uma forma de proporcionar esse bem-estar, que os nossos alunos que tinham vivenciado aquela tragédia precisavam de experiências enriquecedoras, precisavam de sair daquele cenário cinzento e ir para fora e ir visitar outros contextos e também trazer a arte para dentro das escolas e para esses concelhos. Foi assim que surgiu esta primeira iniciativa, um concerto de Natal, em conjunto com o Teatro de São Carlos e o coro infantil, que foi constituído pelos alunos do 4º ano dos concelhos de Castanheira de Pedra, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande. Eles primeiro ensaiaram com os professores, depois juntaram-se os alunos dos 3 concelhos e no dia do espetáculo ensaiaram com os cantores profissionais antes do espetáculo e digo-vos, foi uma experiência muito gratificante ouvir a admiração destes alunos quando depois deles cantarem os cantores profissionais cantaram e eles ouviram aquelas vozes potentíssimas atrás deles. Pronto, foi realmente muito gratificante, eles adoraram a experiência e foi uma experiência que realmente os marcou para toda a sua vida, certamente. Mas na altura, quando reunimos com a DGE, achámos que não bastava só proporcionar por si só estas atividades, era importante que também nas aulas os professores tivessem esta sensibilidade de valorizar as artes, porque muitas das vezes acabavam por ficar um bocadinho esquecidas, eram mais trabalhados o português, a matemática e o estudo do meio e as artes ficavam para trás. Então decidiu-se que os professores do primeiro ciclo iriam fazer esta formação com vista a fazerem depois, replicarem algumas atividades com os seus alunos. E muito rapidamente, pronto, tem aqui o exemplo de algumas imagens de atividades realizadas no âmbito das artes visuais, da dança, do teatro e da música. Foram, sem dúvida, muito enriquecedoras e permaneceram, porque depois os professores dão-lhes continuidade. Foram realizadas também uma visita de estudo no final do ano letivo à Casa da Música e ao Parque do Museu de Serralves, no caso dos alunos de Penela, mas depois os alunos dos outros concelhos sei que foram a Lisboa, ao Teatro Nacional de São Carlos, ao Bailado, pronto, foi diversificado. Isto em relação ao ano 2017-18, entretanto no ano 2018-19 rumei a Penela. Pronto, foi a altura de fazer um novo projeto educativo, integrar numa nova realidade e potenciar efetivamente as artes, por acharmos que as artes não são uma ciência menor, são efetivamente necessárias, como disse há pouco o Dr. José Vítor Pedroso, nós temos que formar os cidadãos do futuro com as artes têm que integrar a formação dos nossos jovens. E então, pronto, o nosso projeto, as artes estão incluídas desde o pré-escolar, nas AF, na CAF, nas AECs, temos coadjuvação dos professores do segundo ciclo aos professores do primeiro ciclo, Educação Musical e Educação Física. Ao nível da organização do despacho 55-2018, criámos uma oficina de teatro para os alunos do segundo ciclo, demos continuidade a uma academia de cordas que existe no agrupamento já há alguns anos, já tem mais de 100 alunos, e também estabelecemos depois um protocolo com o espaço da dança e com aulas de balé e dança contemporânea. Neste ano, a DGE convidou o agrupamento a integrar as residências artísticas e os nossos alunos foram
até o Teatro Nacional de São Carlos, tiveram uma visita guiada, puderam também ir assistir ao bailado Dom Quixote, pela Companhia Nacional de Bailado, em Lisboa, e depois tiveram então uma semana em que conviveram com a violinista Veliana Jordanova, que os ensinou os primeiros passos no violino, mas para além disso não foi só, eles acabaram por organizar toda a cerimónia de apresentação do seu trabalho realizado ao longo da semana à comunidade. Fizeram uma dança, poemas, e, pronto, e tudo isso foi apresentado na cerimónia, onde também esteve o Sr. Secretário de Estado, e foi de veras muito gratificante. Em 2019-20, no âmbito da publicação do Plano Nacional das Artes, desafiámos os nossos professores a elaborarem o nosso plano, com a designação #ConhecerArte. Cada grupo disciplinar viu qual era o contributo que podia dar para associar a arte à sua disciplina, envolvendo, quando sempre possível, as associações culturais e o município. A nível do município, felizmente, como somos um único agrupamento do município, é fácil termos o apoio do município, porque estão sempre prontos a colaborar connosco. Por outro lado, a nível das associações culturais, sendo um concelho de fraca densidade populacional, também temos poucas associações culturais e muitas das vezes é um pouco limitativo. A Filarmónica, sem dúvida, que é uma grande escola de formação musical para estes pequenos locais. Tenho pena de não ser possível fazer a articulação com o Conservatório de Música de Coimbra para termos o ensino articulado, porque temos poucos alunos, isso não é viável. Muitas das vezes os pais e os alunos acabam por ter que fazer os que querem seguir a música a nível mais sério, têm que fazer o ensino supletivo e deslocar-se no final de um dia até Coimbra e ter aulas até à noite. Isso acaba por ser um esforço acrescido, mas pronto, quando se corre por gosto não se cansa, não é? Temos, por exemplo, esta atividade aqui com uma associação local que é a Casa Família Oliveira Guimarães, que costuma fazer aqui a Bienal do Humor, a última foi a 7ª, e integramos esta Bienal com o primeiro concurso escolar do humor. Temos aí uma fotografia da cerimónia em que foram entregues os prémios, temos os nossos alunos premiados, com os organizadores e também com o Ricardo Araújo Pereira, um humorista que eles gostaram muito, com o qual gostaram muito de conviver. Para além disso, implementámos durante este ano um projeto de Amadeu Amalevich, a nível das artes. Eles conheceram estes dois artistas e depois tentaram também reproduzir e interpretar a sua obra, e temos aqui uma exposição na escola com as obras que os alunos elaboraram. Temos a oficina de teatro, aqui com uma peça de teatro que integrou a Semana das Ciências. Temos também as nossas alunas que sabem música e que andam no balé, sempre podemos incluí-las nas atividades festivas da escola. Tentamos embelezar os espaços da escola também de várias formas, envolvendo professores, funcionários e pais. Sempre podemos envolvermos também os pais nestas atividades, apesar de, obviamente, que estes 2 últimos anos muitas destas atividades ficaram condicionadas porque a pandemia acabou por nos condicionar muito, mas ainda assim, sempre que há uma atividade mesmo online, que nos é divulgada, nós aceitamos sempre. Pronto, e temos aqui 2 exemplos. Recentemente, para comemorar o Dia Mundial do Jazz, cedemos aqui ao convite
da DGE e estivemos a assistir com os alunos a este concerto que os alunos do Conservatório de Música do curso profissional de jazz realizaram. E mais recentemente, pronto, a atividade O Artista Vai à Escola, tivemos o guitarrista Bruno Costa, portanto, a tocar e a comentar o que tocava e as suas músicas para os alunos do primeiro ciclo. Assim, nós, o nosso agrupamento, apesar de ser pequeno, efetivamente a arte é transversal e acaba por estar associada aqui a todos os departamentos, todos os ciclos, muitas mais atividades haveria para mostrar, pronto, mas nós acabamos por sentir efetivamente que temos poucas associações que podemos trazer para dentro da escola e por isso sempre que podemos, então trazemos muito os pais são os nossos principais aliados, apesar de estes anos, como disse, este ano e o ano anterior, o facto dos pais terem o acesso limitado à escola, acabamos por estarem menos na escola, mas também usamos muito as nossas redes sociais e a nossa página para divulgarmos, já que os pais não podem vir à escola, nós usamos muito também as redes sociais para fazer chegar aos pais aquilo que é feito na escola, pronto, porque é importante também que os pais tenham esse feedback. Pronto, e para já era esta a minha intervenção. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda Dias. Foi um testemunho que nos falou do testemunho tão humano em que se compreende o papel da arte nestes momentos difíceis e também este papel da valorização das artes em contexto escolar neste agrupamento tão dinâmico. Obrigado, doutora Fernanda Dias. Obrigada. Vamos agora ter connosco o Dr. António Gonçalves. É pintor, curador, foi diretor artístico, é professor adjunto da Escola Superior Artística do Porto e dos cursos de formação contínua da Faculdade de Belas Artes do Porto. Recentemente tem participado como formador em diversos cursos de formação promovidos pelo Programa de Educação Estética e Artística na região centro-interior. Hoje está connosco para observar e dar a ver. É esse o tema da sua intervenção. Boa tarde, Dr. António Gonçalves. Tem a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou só aqui fazer o exercício de compartilhar a tela. Nós vamos aguardar, sim. Creio que já está visível, certo? Muito bem. Ok. Uma boa tarde a todos. Queria agradecer este convite que me foi endereçado para participar deste webinar. É sempre para mim importante estas oportunidades porque me fazem refletir e também me trazem a aprender muito com as experiências de professores e de responsáveis de espaços, sejam eles museológicos, sejam outros espaços, associações e as que muitas das vezes colaboram connosco nestes projetos. E o que trago aqui hoje será, no fundo, uma reflexão de como é que, do ponto de vista de programa de educação artística, ela tem essa relação com o território, como é que, quanto a mim, ela pode ser transversal à ideia de presença da arte ou presença do contexto artístico dentro do ensino. Para mim é transversal e não se prende só, muitas das vezes, com a área do ensino propriamente dito artístico. Começo por trabalhar, digamos, aqui o termo observar, como destacá-lo, é preciso observar, e esse termo e essa percepção faz com que uma pessoa consiga ter, no fundo, um centro a partir do qual vai emanar todo o seu projeto, toda a sua relação com esse mundo que a rodeia e também vai fazer esse mundo acontecer. Eu dividi isto em 4 linhas, portanto, observar o passado, como é que nós podemos partir desse passado para fazermos depois a nossa presença neste ato de criar e de olhar para o mundo a partir dessa veia ou desse projeto mais ligado às artes, a forma ao longo dos tempos, observar e dar a ver, e, por fim, o território. Sempre pensando a questão de noção, de consciência de como é que pensamos, ou como é que temos essa sensibilidade, ou como é que ela pode ser trabalhada ao longo da vida de um indivíduo.
Observar o passado é muito importante percebermos que se repetem as formas, perceber que é importante não perder essa consciência e é um estímulo que deve estar presente em todos aqueles que se estão a formar dentro de uma escola. Sejam eles professores, sejam eles alunos, porque a formação é mútua e, portanto, acho que é sempre importante. Trago aqui só alguns exemplos que servem de ilustração ao que quero, de certa forma, falar, mas quando temos um Alberto Giacometti que vai buscar uma figura ao Egito para depois fazer aquilo que é o reconhecível nas esculturas dele, está sempre esta sensibilidade e esta atenção a esse universo. Ou, como um exemplo do Tio e do Caro, que um autor contemporâneo vai buscar uma obra antiga, arte antiga, como é que estas se cruzam e como é que isto pode ser revisto, esta observação, esta capacidade para pegarmos naquilo que são as temáticas transversais ao humano, portanto, o homem enquanto indivíduo, a morte, a religiosidade que está transversal a todos, ao longo de todos os períodos. E com isto, como é que nós estamos a trabalhar verdadeiramente esse caráter de observação. Depois, a forma ao longo dos tempos. Nós, de certa forma, vamos repetindo essas formas. E, mais uma vez, eu faço aqui algumas comparações. Quando um Boyce, por exemplo, vai buscar uma figura como esta aguarela e nós olhamos para as figuras da arte rupestre, como é que, na realidade, podemos reinventar as formas? Estaremos sempre a reinventar essas formas. Isto porque as observamos, isto porque temos a sensibilidade apurada, trabalhada e educada para que o possamos fazer e, por sua vez, para que sejamos capazes de, ao longo do tempo, regressar sempre a essas formas com uma possibilidade e com uma curiosidade para que esse trabalho seja feito de forma a que se enriqueça, se consiga, no fundo, dar voltas ao texto. E estas voltas ao texto é como é que eu posso fazer que uma forma vá tendo continuidade ao longo de todo um percurso. Não no sentido de uma cronologia da história, mas no sentido de uma base de entendimento do ser humano como reflexo dessa pesquisa, como reflexo dessa evolução. Isto prende-se para as questões artísticas, mas elas estão depois soltas em todas as outras áreas, fazem parte de todas as outras áreas. E se um ser é educado do ponto de vista dessa construção, vai ter também uma abrangência para ser capaz de, se for médico, se for engenheiro, ter todas estas sensibilidades e o artístico poder ser também muito útil nessa prestação e nessa compreensão do mundo. E trago aqui alguns destes exemplos, como da Orlan, que vai buscar todo um trabalho do pré-colombiano para se fazer misturar e com os meios digitais e contemporaneidade podermos, isto é, hoje estarmos a cruzar estes campos e este ser estar a trabalhar e misturar as coisas no seu próprio corpo, quando faz operações e faz mutações ao seu próprio corpo, é esse entendimento, nós enquanto indivíduos até onde é que chegamos, onde é que essa performance pode ir, como é que essa compreensão pode ser feita, e isto é bom que se possa ter noção nessa noção da forma ao longo de todos os tempos. A forma pode ser levada a este limite, de formar o nosso próprio corpo numa compreensão do mesmo, numa sensibilidade para o mesmo. Ao ponto, como uma notícia mais recente, dessa forma ser já inexistente e se estar a vender, inclusive no mercado da arte, algo que já não existe. Mas isto é uma provocação e faz-nos pensar sobre a própria existência do artístico e sobre a nossa posição nessa compreensão e nesse universo de compreensão do mundo que habitamos e como é que na realidade o estamos a observar. Qual é o nosso trabalho, a nossa sensibilidade para o poder fazer? Como é que a escola nos vai ajudar nisso? Depois, observar e dar a ver, no fundo, eu peguei aqui só num excerto de um texto do Merleau-Ponty, o olho vê o mundo e aquilo que falta ao mundo pode ser o quadro, depois quais são os elementos que o vão fazer, como é que nós o vamos completar e depois como é que o vamos voltar a dar. Ou seja, esta coisa de que elementos é que nós incorporamos, que elementos é que somos capazes de trabalhar, de manipular, para depois poder voltar a dar. São só também aqui alguns exemplos que trago, quando um Claude Monet faz uma visão do ponto de vista lumínico, no impressionismo, numa revolução muito grande do ponto de vista do contexto da arte, para se mostrar como é que a luz solar se projetava nesta catedral e como é que depois passamos a ver essa catedral por intermédio desta pintura. E será que estamos atentos àquilo que está à nossa volta? E, portanto, aqui estamos já a falar do que é essa nossa atenção para com o território. Mais um exemplo em que esse território se transforma também em objeto de arte do ponto de vista dessa atenção, Paul Cézanne com a Montanha de Saint-Victoire, e como é que isto foi sendo tema e mote de trabalho para um pintor, mas por sua vez como é que há um entendimento desse território e depois como é que vamos ser os observadores desse território e como é que isto tudo se alarga, ou seja, não fica só como um mero objeto, como uma mera pintura, mas há algo mais que está a ser trabalhado, a nossa sensibilidade para essa atenção, para a compreensão desse mundo que nos rodeia. O cubismo, quando temos o Georges Braque
nessa deformação da própria compreensão da realidade. Isto são só algumas das hipóteses de nós percebermos essa forma de como é que foi feita a observação para depois nos dar a ver formas que nós desconhecíamos, ou então com um mundo mais atual e contemporâneo de deformarmos, alterarmos, revermos, manipularmos imagens a partir de obras conhecidas, de intervenções já feitas nessas, e como é que isto tudo se vai alterando. Ou um exemplo como o do Rui Chafo, já em articulação com a obra de Giacometti que tinha lá em cima, como é que a partir de uma obra que fica inacabada de um autor, outro autor pode trabalhar essa obra e como é que este mundo pode ser dado a continuar. Mais uma vez essa observação, mais uma vez essa sensibilidade, mais uma vez a capacidade para estarmos sempre a poder reinventar formas e irmos para além desse possível mundo visível. Por fim, o território, naquilo que é essa compreensão do território, trago aqui um exemplo, Alberto Carneiro, um campo, uma colheita, que passa daquilo que é o objeto de campo, que todos conhecemos se estivermos a falar do campo, mas que depois é colocado dentro de um espaço como foi o da Cultura Gesto no Porto, e como é que toda a nossa noção desse espaço se altera, como é que afinal aquilo que era um mundo tido do campo para um determinado fim, com um determinado propósito, pode vir agora a ser discutido e pode ter uma outra atenção, uma outra contemplação e fundir-se dentro de outros territórios, e a arte permite-nos isto. Permite-nos porque estamos preparados para conseguir entender e ver estes mundos desta forma. Mais um exemplo, e este foi um dos que pude colaborar na altura para que pudesse vir a existir, dentro de um território como em Vila Nova de Famalicão, no Parque da Devesa, uma árvore que estava para ser abatida, portanto já não tinha mais forma de continuar a existir. Como é que, com o convite a um escultor, essa mesma hoje existe enquanto objeto de arte, que, por sua vez, vai fazer uma atenção a todos aqueles que visitam o parque para aquilo que é a hipótese de uma árvore não ter um fim, que seria o de arder ou ser destruída, e poder ter uma outra atenção, uma outra forma, uma outra maneira de se lhe poder dar continuidade de vida e refletir sobre o mundo que nos rodeia. E um outro exemplo em que pegou a ser necessário levar os museus existentes no Concelho de Famalicão à população, seja ele para os mais novos, seja ele para os mais velhos, que era esse entendimento, e nesta altura convidaram-se alguns ilustradores para, a partir daquilo que era a visão deles do ponto de vista desses museus, como é que os viam, como é que os podiam apresentar e como é que lhes podiam dar uma outra forma para que não se prendesse só a ideia da visita física nesse espaço, mas isto resultou num livro que acaba por ajudar depois a outra visão e outra percepção desses espaços, desse território, da compreensão da arte nesse território e da nossa partilha do dia-a-dia, para que ele também seja uma partilha de sensibilidades. E, por fim, deixo como uma imagem final aquilo que é pensarmos a nossa verdadeira relação do que é que vemos, o que é que podemos dar a ver, dessa consciência da nossa existência por essa relação de uma história que nos ajuda à nossa compreensão, mas ao mesmo tempo também de uma requalificação, de um revisitar, de um voltar a pensar sobre tudo isso enquanto acontecimento e deixar, por exemplo, esta obra do Banksy que nos, de certa forma, deixa num plano de ironia do que é que podemos ou não apagar dessa história, do que é que podemos ou não deixar o muro em branco, porque isso também é ficarmos nós em branco e sem essa sensibilidade e sem essa capacidade de saber observar para saber dar a ver. E muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Dr. António Gonçalves, por nos ter dado novas perspectivas para encontrar outras formas de ver. E também por este contributo para o enriquecimento da nossa formação rumo a uma sensibilidade mais profícua. A seguir, temos connosco a doutora Graça Nunes, é educadora no agrupamento de escolas de Sátão, tem desenvolvido diversos projetos colaborativos em que procura encontrar na educação artística e no património os recursos para dar significado à sua ação. Foi formanda das oficinas de formação promovidas pelo Programa de Educação Estética e Artística. A sua intervenção tem como título De Pequenino Desperta o Menino. Boa tarde, doutora Graça Nunes. Tem a palavra. Obrigado. Boa tarde. Eu começo por agradecer o convite que me foi feito e saudar todos os intervenientes neste webinar. Eu vou aqui para a minha apresentação. De pequenino se desperta o menino, pois é em criança que tudo começa e quanto mais rica em estímulos for esse começo, melhor será a aprendizagem e a motivação para aprender mais.
Citando Vygotsky, proporcionar à criança o acesso e o domínio de diferentes línguas propicia a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, nomeadamente as diferentes representações artísticas. As orientações curriculares para o pré-escolar contemplam a educação artística como fator de grande importância na formação e desenvolvimento das crianças. As artes visuais, o teatro, a música e a dança são meios de enriquecer as possibilidades de expressão e comunicação das crianças. O papel da educação artística tem como objetivos capacitar competências na criança, tais como criatividade, imaginação, sentido estético, expressão verbal e não verbal, expressão corporal, destreza manual, resolução de problemas, bem como pensamento crítico, autoestima e coordenação óculo-manual. Neste processo é muito importante a organização da sala de aula e do exterior de jardim de infância, a recolha e utilização de vários materiais naturais, sociais, do património local, entre outros, a pesquisa e análise de diferentes géneros artísticos e a acessibilidade a diversos tipos de experiências em todas as áreas. A intencionalidade do educador é promover desde muito cedo a descoberta das possibilidades dos vários sentidos, a capacidade de intervir, o uso da liberdade e da análise crítica, com os objetivos de incentivar um gradual conhecimento, aproveitar o prazer que as crianças têm a manipular, explorar, observar, comunicar e proporcionar experiências de aprendizagem. Na minha prática e contexto de sala de aula, de todos os objetivos da expressão e comunicação, os que mais fazem sentido na praticabilidade e execução com estas faixas etárias são os seguintes. Nas artes visuais, incentivar e desenvolver nas crianças capacidades expressivas, capacidades expressivas e criativas através de experimentações de produções plásticas e disponibilizar e explorar diferentes manifestações artísticas, promovendo assim a opinião. No teatro, proporcionar situações de jogo dramático, imaginárias ou simbólicas do cotidiano, individualmente ou em grupo. Inventar e representar personagens. E inventar e representar situações. Na música, identificar sons e as suas características rítmicas, melódicas, tímbricas, dinâmicas. Interpretar expressivamente cantos rítmicos com ou sem palavras. Interpretar jogos prosódicos, trava-línguas, lengas-lengas, adivinhas. Interpretar canções com diferentes tonalidades métricas, formas e estilos. Na dança, trabalhar o sentido rítmico da relação com o corpo, com o espaço e outros. Expressar sentimentos e emoções, apreciar diferentes manifestações coreográficas e valorizar a dança como fator social. A educação artística nesta faixa etária tem uma grande ligação com a formação pessoal e social e do conhecimento do mundo à criança, nomeadamente na construção de um indivíduo autónomo, positivo, participativo na sociedade, contribuindo para a construção da identidade pessoal, social e cultural, e também para o conhecimento do património cultural, o reconhecimento e respeito pela diversidade cultural e educação inclusiva. Para dar mote a este processo de criação artística com as crianças, iniciamos o caminho com uma ação de formação, o desenvolvimento curricular das artes, metodologias e práticas, e essa ação teve um bom impacto para nós, através da abordagem diferente às artes, de uma aprendizagem e exploração de novas técnicas artísticas, de novas práticas a implementar com as crianças, valorização da observação e atenção e mais segurança e confiança no desempenho das práticas. Em parceria com o Museu Nacional de Grão Vasco, aderimos a uma proposta de atividade, Gestos nas Obras do Museu Nacional de Grão Vasco, que consiste no visionamento de algumas obras do museu para observação, análise, exploração e reprodução com as crianças. Exemplos de propostas desenvolvidas no âmbito desta temática são as seguintes. Ora, então, para a organização e como motivação para um ambiente de sensibilização estética, construiu-se um mural de artes
com várias imagens de revistas, de trabalhos executados na formação, para criar um ambiente. Linhas e cor, porque não brincar para trabalhar as linhas. Mais linhas, colando lã para construir uma teia, mais linhas surgiram e desenvolveu-se a motricidade fina. Não só trabalhamos linhas no papel, mas também no exterior, com jogos, tanto no exterior como no interior. Reaproveitando revistas e através de recorte, colagem e utilização do pastel, construímos umas produções bem interessantes. A pintura também pode ser terapêutica, para algumas crianças. Aqui neste caso, uma criança com perturbação do espectro de autismo, que a pintura é uma das coisas que o consegue acalmar e fazê-lo interagir com outros e com a sala. A recolha de elementos naturais e a sua transformação também é algo que as crianças apreciam muito. Um lindo arco-íris em aguarela, símbolo dos tempos que correm. Aqui um desenho com lápis e denotar a expressão de felicidade nos rostos destes desenhos. O projeto Gesto nas obras do Museu Nacional Grão Vasco. Apresento aqui algumas reproduções, neste caso a Adoração dos Magos, de Vasco Fernandes. Aqui a Natividade de Vasco Fernandes e Cristo em Casa de Marta, de Gaspar Vaz. E Macieiras em Flor, de Silva Porto. Blocos lógicos não servem só para dar matemática, mas também surgem boas produções artísticas com eles. Para representar as cores primárias e as formas geométricas, inspirámos-nos em Mondrian. E para representar a cor e a forma, a inspiração foi Miró. Mas todas as comemorações são bons motivos para fomentar a arte. Neste caso, o Dia da Mãe. E conseguiram-se meias maravilhosas. Com a recolha de diversos materiais, chegou a hora de dar largas à criatividade. E tudo o que vinha à mão podia servir para completar uma obra de arte. Está na hora de nos conhecermos. Vamos fazer os retratos dos colegas. Retratos cheios de sorrisos. Brincando com massa e massinhas, também saíram umas figuras muito engraçadas. Aqui não são registros escritos, mas conseguimos lê-los. A arte também serve para registrar a qualquer momento. Neste caso, são as sementeiras. Autorretrato. Com ele fazem-se análise de si mesmo. Com o autorretratos surgiu em tempo, já em 2009, 2010, uma instalação artística de trabalho do departamento, era um projeto aglutinador do departamento, em que se recolheram autorretratos de todas as crianças em tela e fez uma instalação artística que resultou nisto. Já foi em 2009, 2010, mas eu achei que devia referir porque nós sempre trabalhamos as artes. Outra instalação artística com guarda-chuvas, chamava-se guarda-florestas, porque tinha mensagens ambientais sobre proteção da natureza. Aqui o tema era o som e a instalação era uma instalação artística sonora, com vários materiais recuperados. O drama e o carnaval. O carnaval é sempre uma ótima altura para imitar, dramatizar, inventar, brincar.
o drama e o património local. Depois da recolha veio a dramatização da lenda, o Martim Cavaleiro. O jogo simbólico sempre presente nas brincadeiras da sala de aula. Nas visitas à localidade descobre-se o património local. E muito concentrados desenham. Felizes descobertas nos passeios pela localidade. A estátua do meio é o Martim Cavaleiro, que deu origem à lenda. E a música nas escolas também está sempre presente. Festas são sempre uma boa altura para apresentar coreografias divertidas. Outros exemplos de produções artísticas, sempre com muita cor, muita mancha. E destaco este desenho das crianças, é uma roda de crianças, foi do Dia Mundial da Criança. Linhas e mais linhas, diferentes formas de trabalhar os grafismos. A minha prática como educadora de infância, eu considero que a educação pré-escolar, na educação pré-escolar a expressão artística está presente na base de todas as aprendizagens, podendo ser como motivação ou mesmo na concretização ou só como um fim de um processo de aprendizagens de competências. Isto foi apenas uma amostra do trabalho que se vai fazendo. Claro que a amostra incide mais nas artes visuais porque são mais fáceis de registar. As outras exigem a nossa presença mais constante, é muito mais complicado registá-las. De qualquer modo, espero ter sido explícita e agradeço a vossa atenção. Nós é que agradecemos. Obrigado, doutora Graça, por este testemunho do trabalho realizado no dia-a-dia do trabalho como educadora, bem como por ter apresentado os princípios que têm guiado a sua prática. Obrigado também pela partilha dos trabalhos tão interessantes realizados com as crianças, em que se percebe esta sensibilidade artística. Agora vamos ter connosco o Dr. Manuel Rocha, é professor da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra, é músico e na sua vasta carreira participou em projetos televisivos e com outros músicos de referência no panorama nacional. A cultura e a tradição musical portuguesa são uma das suas preocupações, materializada, por exemplo, no projeto Vítor Jara. Obrigada, Vítor Jara. Tornou-se uma presença familiar no programa de Educação Estética e Artística, através da sua presença em residências artísticas e em muitas outras iniciativas. Irá falar-nos de educação, o lugar das músicas dos lugares. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, doutor Carlos. Obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite que me fizeram. É um gosto de estar aqui. Tenho sempre a impressão de que não poderei acrescentar muito ao muito que se vai dizendo sobre estas temáticas, que são temáticas muito importantes. Hoje está na ordem do dia, de facto, aquilo que é a importância da arte na formação das pessoas. Aqui há tempos, numa reunião com o doutor, com o seu secretário de Estado adjunto da Educação, dizia ele que não precisam de me explicar, com pessoas do ensino especializado da música e da dança, não precisam de explicar que a música e a dança fazem bem às pessoas, porque a gente já sabe. Isto porque muitas vezes nós tínhamos a ideia, que se vai esbatendo felizmente, de que a música era boa para o cálculo matemático, para a vida em sociedade, e de facto a música e a arte em geral é boa para a arte e para a música em geral, e para a música e para a arte em geral, por uma razão muito simples, porque neste exercício fantástico da explicação do mundo e sobretudo neste exercício fantástico da transformação do mundo, que é ao fim e ao cabo disso que se trata, quando há bocado nós vimos aquela evolução das formas pictóricas e escultóricas através dos tempos, nós estamos a falar da transformação do mundo e, portanto, a escola é de facto uma ferramenta essencial de transformação do mundo. Eu queria lembrar, a propósito, para iniciar esta minha dizer coisas, que há algum tempo na televisão, uma jovem que estava integrada num grupo de jovens que fez parte daqueles encontros internacionais de jovens que hoje são muito comuns na Europa, felizmente. A jovem dizia que tinha gostado muito do encontro, uma jovem universitária, tinha tido um problema apenas, é que numa certa altura
foi necessário alguém cantar uma canção tradicional. E de todos os países se sabia uma canção tradicional, uma canção do povo, mas nós os portugueses não sabíamos. Depois lembrámos de um malhão qualquer, mas ninguém sabia bem a letra e, portanto, ficámos um bocado envergonhados. Eu diria que este digamos que é um panorama, não quero aqui fazer um panorama negro da nossa gente, da nossa memória, mas a verdade é que há um lapso na história que fez com que nós perdêssemos alguma ligação com o nosso passado, e isso significa uma incapacidade de ligação com o presente e significa, no limite, também algum acanhamento na ligação com o futuro. E, portanto, o ensino artístico, a educação artística tem sobretudo a ver com a nossa capacidade de nos lançarmos no futuro, pelos vistos até no mero encontro de jovens que acontece alguns na Europa com jovens de toda a Europa. Ora, portanto, penso que aqui a escola tem uma importância muito grande e o tema desta nossa conversa é o território, e eu considero que o território é de facto uma unidade que é muito importante de tratarmos, até porque o território não é um conjunto de metros quadrados, são vários conjuntos de metros quadrados. O território deve ser entendido, penso eu, que escrevi aqui um conjunto de ideias para não me perder muito, enquanto sistema de camadas sobrepostas na formação da consciência do indivíduo. E consciência porquê? Porque, de facto, o território, no ser humano, é o lugar onde ele demonstra a sua capacidade de se perceber na relação com a natureza e na relação com os outros. E, de facto, este é também o papel da escola, a capacidade que ela tem em colocar as questões numa esfera que é uma esfera mais ampla do que a da família, mais ampla do que do grupo de amigos, uma esfera que é, ao fim e ao cabo, a esfera do mundo. E eu penso que a escola tem um papel importante de se tratar do território a partir destas questões, que são as questões de ao pé de casa, por exemplo. Porque é verdade que a música dos nossos antepassados, isto é, o testemunho dos modos de vida, geraram objetos artísticos que importa conhecer, objetos estéticos que importa conhecer. É muito importante que nós conheçamos aquilo que foi pertença musical, pertença sonora da nossa terra. Aqui há tempos fui trabalhar com crianças no infantário, aqui em Coimbra, e às tantas aquilo era um ambiente, as crianças de 4 anos, um ambiente de crianças buliçoso, evidentemente, tinha uma visita que era eu e, portanto, interessava-lhes perceber o que é que se ia passar, e eu fiz um exercício com eles que era de estarmos calados e ouvirmos o silêncio. E chegámos à conclusão de que ouvir o silêncio não era apenas ouvir o silêncio, como é óbvio, era ouvir o carro que passa, o cão que ladrava, a professora que disse alguma coisa no corredor, a senhora que andava a limpar, que também, enfim, praguejou com alguma coisa que tinha caído. E, portanto, o mundo do silêncio era um mundo de sons que gerava um território, ele próprio um território, um mapa que era necessário descodificar, melhor, que era fantástico descodificar, que era muito bom conhecer. E, portanto, penso que hoje nós devemos trazer para as nossas escolas, para além daquilo que são os super êxitos que nos aparecem, sobretudo os manuais, que dizem que estão sempre umas sugestões com os playbacks, no que é importante é nós conhecermos aquilo que de alguma forma informou um saber musical que não chegou aos nossos dias por razões até do progresso. E isso é importante que se saiba, porque o progresso não é necessariamente uma coisa má, mas é uma coisa que mata às vezes outras existências. Dou-vos um exemplo, em Dornelas do Zezer existia uma mulher que tocava uma roda de tirar água do poço. Hoje existe e ela cantava uma melopeia muito conhecida, ganhou até um concurso em Veneza nos anos 60. Mas é ótimo que essa melopeia já não existe, porque significa que uma bomba consegue tirar água do poço com mais eficiência e sem sacrificar aquela mulher. Mas é importante conhecermos o testemunho do seu cantar, a letra do seu cantar, a melopeia que ela conseguiu inventar numa situação em que ela era um animal de tração, mas humano, porque ela cantava. E um animal de tração, como a gente sabe, não canta. Mas ela tinha a capacidade de converter uma situação de sofrimento numa situação estética, numa situação de uma grandeza estética. Isso é muito importante. Eu penso que é muito importante também, neste aspecto, nós conhecermos situações como a seguinte. Nós temos hoje o Halloween, que nos inunda todas as nossas vidas, porque o Halloween está nos supermercados, está na nossa vida, e está nos filmes, na televisão, está nessas coisas. Não é importante nós destruirmos o Halloween, mas é importante que saibamos que o Halloween nasce lá longe, num contexto que não é o nosso, mas que poderá vir a ser o nosso, mas que corresponde a um contexto que é o nosso, que é os bolinhos e bolinhosos e o pão por Deus. E é importante que nós possamos descodificar o nosso mundo a partir de uma existência do exterior, mas que tem correspondências na nossa vida e que devem ser valorizadas.
Também dou-vos outro exemplo, eu não quero ser muito exaustivo porque o tempo voa depressa. Dou-vos um exemplo. Numa certa altura, a Brigada de Tojara, que já falámos, uma vez trouxe para a sua atividade uma canção que era Marião, de Valdegovinhas, Trás-os-Montes. Marião não era nada, era cantada por uma velhota que lá existia, que entretanto morreu, e portanto que deixou aquela semente para que alguém lhe pegasse. O certo é que ter-se gravado, um grupo da cidade, ter gravado uma canção, a canção ter sido ouvida e ter sido gostada pelas pessoas, fez com que ela tivesse regressado a Marião, a Valdegovinhas, e hoje seja o hino da terra. Isto é, aquilo que foi uma excrescência da antiguidade, é hoje um ativo, como já se diz, um ativo da modernidade. E isso é fantástico. Da mesma forma, uma vez fui visitar uma escola em Alpalhão, por causa de um programa que fiz para a RTP, e estava-se a ensaiar à altura de São João, e estavam a ensaiar no recreio da escola as marchas dos Santos Pilares de Lisboa. E eu perguntei à senhora, porque eu ia à procura daquilo de que lhe falei, perguntei à senhora, porquê é que não cantam as cantigas do São João de Alpalhão, que são das mais belas cantigas do nosso povo e que poderiam ser ensinadas às crianças? Ela não as conhecia. E aqui a escola tem um papel, de facto, de levar ao conhecimento das pessoas aquilo que é a sua realidade. E depois o território, enquanto confluência de diferentes, no ruído musical que geram, o cante é do Alentejo, o Vira é de lá de cima do Minho, os Pauliteiros é de Trás-os-Montes, e nos nossos lugares todos nós temos um conjunto de canções que importam para o conhecimento do território, e a escola pode ser um grande mobilizador desses conhecimentos. E depois, o território mais vasto que é a Europa. Não é por acaso que o hino da União Europeia é o hino da alegria de Beethoven. É porque Beethoven acaba por simbolizar não só uma canção que é belíssima, dentro de uma sinfonia, que é a nova sinfonia, mas porque a música clássica jogou um papel fundamental naquilo que é a construção de um território que não é estranho às vivências e não é estranho à história, porque Beethoven, ao fim e ao cabo, é um homem que dá sequência ao iluminismo, é um homem que dá sequência à Revolução Francesa, é um homem que aponta para a nova cidadania no mundo que nós herdamos. E, portanto, e dizendo isto, é importante que se diga que identidade nunca é chauvinismo. Nós não somos nunca melhores que os outros, nós somos estes. E, portanto, a escola poder dar este sinal, eu penso que é fundamental. Dizer-vos apenas que nós temos 2 documentos fundamentais, já foram aqui referidos, para que nós possamos ir buscar ideias para o nosso trabalho enquanto estimuladores de educação artística, que são o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e os documentos diversos das aprendizagens essenciais nos diversos ciclos de estudo. Aquilo dá trabalho porque não nos dá solução nenhuma, não nos dá, mas aponta-nos preocupações, aponta um conjunto de convicções e de preocupações que são essenciais para que nós possamos descodificar esse território enquanto território local, mas território mais vasto, que é, ao fim e ao cabo, no limite, o território da humanidade. E diz aqui uma coisa muito engraçada, o professor Oliveira Martins, o doutor Oliveira Martins diz isto: o que distingue o desenvolvimento do atraso é a aprendizagem. O aprender a conhecer, a aprender a fazer, o aprender a viver juntos e a viver com os outros, constituem elementos que devem ser vistos nas suas diversas relações e implicações. Isto mesmo obriga a colocar a educação durante toda a vida no coração da sociedade. E, portanto, ele coloca, e depois diz o global e o local, o universal e o singular, a tradição e a modernidade, etc., etc., são, de facto, as ferramentas com que nós podemos lidar na educação artística. Educação e artística é qualquer coisa que é essencial para a nossa vida, não porque agora se imaginou, mas porque qualquer criança, quando pega num lápis, estraga a parede da mãe, mas é para fazer representação, ou do pai, mas é para fazer representações, é para, ao fim e ao cabo, retirar daquele, como dizia o Gui do Quino, da Mafalda do Quino, que é um grande cartunista argentino, infelizmente já morrido, ele dizia: é impressionante o que pode estar na ponta de um lápis, o mundo que pode estar na ponta de um lápis, e na ponta de umas mãos, e na ponta de uma voz, o que é que pode estar, de facto, na ponta do nosso corpo? Pode estar um conjunto de sabedorias, mas um conjunto também de criações. Eu queria só dizer que, de facto, eu tive uma experiência muito interessante que falarei a seguir, se não se importarem, se houver alguma pergunta a esse propósito, que é sobre as residências artísticas. E as residências artísticas são, de facto, objetos importantíssimos, por uma razão muito simples, porque elas mobilizam artistas, mas porque são espaços de aprendizagem. É preciso apenas termos um cuidado, é que um artista não é sempre um pedagogo. Um artista é um criador numa determinada área, ou em muitas áreas, mas não é necessariamente um pedagogo. E por isso é que a escola é importante no enquadramento dos artistas, no enquadramento dos conhecimentos das crianças. E por isso é importante
importante que o sistema educativo crie também ferramentas de adaptação a esse tempo da estimulação artística. Por isso é que a formação dos professores é importante não ser dada numa perspectiva, e não é, numa perspectiva apenas de conhecimento teórico, mas numa perspectiva de suadeira. Isto é preciso que um professor pegue, eu que tenho necessidade de pegar num pincel e exercitar este pudão que vive em mim, porque eu também quero ser capaz de desenhar. Do mesmo modo, é preciso que os professores sejam expostos à qualidade de serem músicos, porque todos eles têm música na sua vida, quer queiram. Eu não percebo nada de música, é a maior das mentiras. Toda a gente percebe tudo, nem que seja na forma de poder explorar a nossa vida. Uma chamada de atenção apenas. Não nos podemos esquecer dos adolescentes e dos jovens. Normalmente, quando nós falamos em educação, falamos em crianças. E os adolescentes e os jovens estão, de alguma forma, abandonados às imposições estéticas da cultura de massas. E não é justo para com eles. É importante que nós saibamos criar os mecanismos de os podermos mobilizar para a vivência da arte. A vivência da arte junto dos jovens é fundamental. Do mesmo modo que verão que nas cidades, território outra vez, nós fazemos parques infantis para as crianças, mas não fazemos parques de participação juvenil para que eles possam fazer aquilo de que gostam. Às vezes nem sabemos daquilo que eles gostam. Na residência artística, nós tivemos a experiência, eu não sei se já estou a ultrapassar o tempo, provavelmente estarei, não sei, pedia que alguém me dissesse, sim, já estou 3 minutos acima daquilo que devia. Penso que pode aproveitar ainda uns segundos vou aproveitar uns segundos. Ou alguns momentos para concluir muito a bem. sua... O que é importante na escola, e volto àquilo que disse o nosso secretário de Estado adjunto da Educação, é transformar espectadores em experimentadores e construir públicos a partir da experiência. E eu penso que a escola é o lugar onde isso pode ser feito. Eu devo recordar aqui que há milhares de crianças das nossas escolas que viram cinema pela primeira vez na sua escola. E isso dá-nos ideia que pela primeira vez cantaram na sua escola. Isto é, cantaram de forma organizada na sua escola. E, portanto, isso dá-nos, pela primeira vez foram ao museu na sua escola, no âmbito da atividade da sua escola. Isso dá-nos ideia da importância da escola naquilo que é o baralhar e dar de novo, naquilo que é a vivência das artes. Muito obrigado, desculpem o tempo que demorei. O tempo foi bem empregue. Obrigado, Dr. Manuel Rocha, por ter trazido até nós este universo musical enraizado no território e na cultura tradicional. E, acima de tudo, por esta paixão pela música, pela cultura e pela educação. A seguir, vai estar connosco a doutora Odete Paiva. Entre o seu vasto currículo, destaca-se o seu doutoramento em Turismo, Lazer e Cultura, na área do Património e Cultura, o seu interesse pelo estudo da museologia e gestão, é investigadora e é professora adjunta no Instituto Politécnico de Viseu, foi autarca e é neste momento diretora do Museu Nacional Grão Vasco. O museu oferece um serviço educativo cuidado e importante à comunidade, especialmente às crianças. O tema da sua intervenção reflete estes interesses e tem como título "E se fôssemos ali ver aquilo? Património e território". Obrigado, Dr. Odete Paiva, por estar connosco e tem a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite que partiu da DGE e do Dr. Carlos Paes para integrar também este painel e começo precisamente por manifestar a minha concordância com tudo aquilo que foi dito, que é muito fácil para quem é o último e tem que de alguma forma fechar este painel de intervenções. A questão de ser fundamental a educação artística para as nossas crianças, mas também a educação artística ao longo da vida, eu acho que é um aspecto extremamente relevante e esta intervenção do professor Manuel Rocha na questão da valorização da identidade. E é precisamente por aí que eu quero começar e é por isso, e se me permitem, portanto, que vou partilhar, desculpem, isto não começou no sítio certo, não sei porquê, partilhar, portanto, enfim, algumas ideias convosco e a primeira coisa que eu queria começar por esclarecer era este título despretensioso, enfim, simplista, que é "E se fôssemos ali ver aquilo?". Precisamente nesta questão de o ali como um elemento de proximidade que normalmente
parece-me que quando falamos de arte temos que falar de coisas extremamente complexas e distantes de nós. E eu acho que essa ideia que foi sendo veiculada como uma arte, como algo de elitista, como algo de quase inacessível, transcendental, assim, acho que tem que ser o mais desmistificada possível e tornada o mais acessível possível. E, portanto, daí este meu título, o ali da proximidade e o aquilo relacionado com expressões de comunidade. Podemos ir ver uma coisa que não é necessariamente uma obra-prima, mas que é alguma coisa que tem um sentido, que tem um significado e que tem a ver com a identidade de um determinado território. Portanto, vou falar necessariamente sobre os museus e a identidade do território e começarei por uma abordagem, enfim, ligeira às questões do património, das linguagens artísticas, da educação e dos museus enquanto este elemento que constrói, consolida e preserva e transmite esta identidade e este território. E, portanto, eu queria começar por partilhar convosco esta ideia de que o território é sempre vasto, mas o património é um fenómeno também ele vasto, complexo e multidimensional. Mas, simultaneamente, se há aqui alguma coisa que é absolutamente extraordinária, é, afortunadamente, para todos nós que nos dedicamos a estas coisas do património e da arte, o património está muito bem distribuído. E não há comunidade que não tenha património, não há, por mais pequena que seja, que não tenha as suas músicas, as suas tradições, o seu pequeno lugar, o sítio de reunião, o forno comunitário, o que quer que seja, e é a partir dessa fortuna que devemos construir aquilo que é a vida da comunidade. Claro que quando falamos de património falamos de um processo complexo e multidimensional. Este esquema mostra exatamente essa complexidade e esse nível elevado de, enfim, de estudo e de questionamento que o património nos pode proporcionar. Mas, na maior parte dos casos, quando se pensa nele, não se pensa com esta complexidade e não é necessário também abordá-lo. Assim, estamos numa perspectiva teórica e, portanto, quando nós tratamos estas áreas, convém que saibamos exatamente do que estamos a falar, mas quando o transmitimos e quando estamos num contexto mais informal, até de aprendizagem e de ensino, a nossa abordagem é necessariamente outra. E, portanto, nós sabemos que o património tem várias características estéticas, históricas, sociais, espirituais, e que é este património que tem, ao longo do tempo, humanizado e valorizado os lugares e definido as identidades. E, portanto, nesta perspectiva de definição de identidades, nós entramos num contexto de património cultural ligado a paisagens, às arquiteturas, às artes em geral, às características históricas e simbólicas e também depois o património como um importante recurso educativo e como também um recurso turístico de uma região. Assim, nós hoje, enfim, também por questões de formação, o nosso foco hoje aqui é sobre as questões da educação, mas nós sabemos que o nosso património é ele também um grande recurso do ponto de vista económico, não é? Portanto, é extremamente relevante. Então, sabemos hoje também, e acho que isto será consensual, que nem todo o património é arte, mas sabemos que toda a arte é património. E, portanto, a partir daqui, nós vamos pensar em algumas linguagens artísticas e se a dança, o teatro, a música são áreas mais fáceis de delimitar, diria eu, na minha ignorância, as artes visuais serão sempre mais complexas. E quando falamos de artes visuais, falamos de um conjunto imenso de atividades que se podem desenvolver e que se podem desenvolver em qualquer fase da vida. Sabemos que este momento que nós passamos, esta pandemia, obrigou a que se repensasse a relação entre as pessoas, a forma como as instituições e as pessoas que as usam se relacionam em diferentes faixas etárias, e isso foi extremamente importante e estas artes visuais acabaram por ser também um caminho muito importante. Então,
E focando agora isto na área da educação, nós sabemos que nos currículos escolares, durante muito tempo, e não sei se até atualmente eu seria tentada a dizer que sim, ainda que a sensibilidade esteja a mudar, tem-se assistido a uma menorização da importância da educação artística e isso tem tido consequências negativas. Negativas na formação da identidade, e há pouco o Manuel Rocha referia que uma determinada localidade estava a ensaiar marchas com as músicas de Lisboa e não conhecia as suas próprias. E isto é dramático, quer dizer, isto na formação da identidade acaba por ser um pouco aquilo que nos acontece hoje a todos. Se nós fizéssemos uma estatística, metade da Europa, na maior parte dos dias, andaria de calças de ganga e de sapatilhas, não é? Um tipo qualquer de sapatilhas. Assim, esta identidade da música, da dança, do saber fazer, da forma como e das particularidades do vestuário, das particularidades de um determinado modo de vida, tem-se diluído nesta globalização a que assistimos. Por outro lado, estas consequências também têm muito a ver com a socialização e com a integração geracional. Há quase como que uma vergonha, e isso acontece muito em relação ao nosso folclore e às danças e às músicas folclóricas, como que, enfim, como se aquilo não fizesse parte de nós. Os miúdos, há uma disciplina, eles têm em educação física, há um momento em que eles devem fazer danças e esse tipo de danças de caráter, enfim, e os miúdos normalmente faltam a essas aulas, não querem fazer aquilo, é assim porque acham que aquilo não se identificam com este tipo de coisas. Por outro lado, também leva à criação, a educação leva necessariamente à criação de novos públicos. E, portanto, eu sei que já estou a ficar um bocadinho atrasada e vou avançar rapidamente. Esta questão da educação, temos aqui uma quantidade enorme de questões que se pensa, quando se pensa em educação, em aquisição, em conhecimentos, em formação, em recursos, em pedagogia e em aptidões que têm a ver com áreas sociais cada vez mais importantes. E, portanto, há aqui uma sugestão que seria que as políticas públicas de educação deviam contemplar as várias linguagens artísticas num equilíbrio com as outras áreas do conhecimento. Porque nós hoje sabemos que as áreas das ciências e as áreas da parte das humanidades têm nos currículos escolares enfim, ocupam um tempo maior, mais largo, mais dilatado e que normalmente as áreas artísticas são exclusivas no sentido que se excluem umas às outras, ou seja, se tens educação, a partir de certo nível pelo menos, se tens educação musical, não tens educação visual, se tens uma opção de uma determinada área, não tens outra, e portanto há aqui, e ninguém questiona, isso em relação, não obriga, não é tão condicionante em relação a outras áreas. Portanto, se houvesse um maior equilíbrio, talvez houvesse um desenvolvimento mais harmonioso e, se fosse possível, conhecer e preservar modos de expressão da comunidade. Desenvolver a produção artística, criar novos públicos e como é que nós chegamos aos museus. Os museus têm aqui, enfim, dois tipos de públicos fundamentais. Uma questão de educação patrimonial, naturalmente, e uma questão também ligada ao turismo cultural. Aquela que nos interessa hoje e neste momento é esta questão ligada à educação patrimonial e os museus facilitam a preservação da memória através dos objetos autênticos, facilitam a construção da identidade e facilitam um diálogo intercultural. No Museu Grão Vasco, como é que temos estado a fazer isto? Temos estado a fazer isto em duas áreas distintas, digamos assim. Uma coisa que são visitas guiadas e oficinas. Eu confesso que sou muito mais adepta das oficinas que os miúdos podem fazer, experimentar, construir, do que aquela visita tradicional, entram no museu, alguém lhes explica exaustivamente, sala após sala, e de acordo com a faixa etária, os miúdos saem absolutamente, enfim, fartos de ver o museu. E, portanto, esse não é o caminho certo nesta questão dos museus. E, por outro lado, temos também alguns projetos inclusivos de acesso à cultura, que depois, se houver interesse, poderei detalhar um pouco mais.
Temos projetos que permitem ligar a pintura com a poesia, de articulação entre diferentes áreas do currículo. Temos projetos que, por exemplo, usando pictogramas, pretendem mostrar a comunidades que têm alguma dificuldade no domínio da língua, pelas mais diferentes razões, mas que simplificar, tornar a linguagem acessível, descodificar as obras mais significativas e tornando-as mais acessíveis para pessoas que têm dificuldades porque o português, por exemplo, não é a língua materna, outra dificuldade, enfim, intelectual que dificulte a percepção destes conteúdos. E temos também outros parceiros, como a Surdisol, como a professora Graça, que tem trabalhado muito com o serviço educativo do museu e que tem neste aspecto um papel absolutamente crucial. Tem desenvolvido um trabalho extraordinário na adequação destes conteúdos, mas também para comunidades muito específicas, mas também no acolhimento mais generalizado, digamos assim, de miúdos com um perfil menos exigente, digamos. E, por exemplo, uma atividade que nós fizemos com o Teatro Viriato também, neste caso com uma coisa que é às cegas e que era uma atividade destinada essencialmente para públicos invisuais. Bem, a educação patrimonial e artística será sempre uma área imprescindível nos programas curriculares do sistema educativo e é sempre possível ir ali no território e ver aquele património que está, aquele património de proximidade, construir conhecimento e experiências com base naquilo que nós somos e naquilo que nos identifica. E, portanto, o desenvolvimento holístico e harmonioso deve ser acessível a todos e todos se devem identificar com isto. Ultrapassei um bocadinho o tempo, peço desculpa, obrigada pela vossa atenção e fico à vossa disposição para as questões que entenderem. Foi o tempo adequado, muito haveria ainda para dizer, para falar de uma instituição que é uma referência tão importante no nosso contexto regional e nacional, haveria muito mais ainda para falar. Obrigado, Dr. Odete Paiva, pelas reflexões que nos deixou sobre a importância da educação artística e também por demonstrar a relação entre a cultura e a construção da identidade. Terminam aqui as intervenções dos nossos ilustres convidados. Iremos abrir agora a sala ao debate. No decorrer do período de inscrições deste webinar e durante esta sessão, chegaram-nos algumas questões que irão servir de base para o nosso debate. Pedi a todos os palestrantes para ligarem as câmaras e os microfones. Obrigado. As questões que vamos colocar são as que nos foram chegando. Por exemplo, se calhar podemos começar já. Iremos ter cerca de 13, 14 minutos para esta parte. Então, começando, esta questão prende-se com a interpretação da obra de arte e pretende saber, a questão é mesmo esta, qual a relevância do conhecimento do horizonte do autor na interpretação de uma obra de arte, seja literária, escultórica ou de outra expressão artística. Eu presumo que esta referência ao horizonte do autor se relaciona com a necessidade de conhecer o próprio artista. Colocaria esta questão inicialmente ao António Gonçalves e depois iríamos ouvir outras opiniões, por exemplo, o Manuel Rocha, mas começaria com este desafio ao António Gonçalves. Ora, vamos tentar ser rápidos. Numa questão como esta, que eu diria, conhecer o autor ou conhecer aquilo que seria a biografia do autor pode ser útil, mas às vezes também pode ser desastroso. Portanto, acho que há aqui aspectos que terão sempre como relevância. Há obras que refletem muito e são resultado, e eu diria que todas serão resultado sempre dessa vida do autor, mas há algumas onde essa presença é mais evidente e onde ela se põe, digamos, como uma questão fundamental. Daí que, de forma geral, é bom que se possa ter essas referências porque elas vão ser úteis a uma maior compreensão. Não quer dizer que às vezes sejam, o que depois também ocorre, a ilustração ou a tentativa de ilustração daquilo que era a vida do autor para depois se ilustrar muito daquilo que é o resultado enquanto obra. E às vezes isso também pode ser conflituoso para o entendimento dessa obra.
Sim, eu te posso dizer alguma coisa sobre isso também, estou inteiramente de acordo com o António. Uma vez perguntaram à Amália Rodrigues, que fez o disco Com Que Voz, que tinha, enfim, poemas de poetas antigos e modernos, se não queria conhecer os poetas, e ela disse nem pensar. Agora imagino se eu conheço o poeta, de cujo poema gosto tanto e não gosto da pessoa, nunca mais canto aquilo com gosto. Portanto, é melhor não conhecer ninguém. Gosto das obras assim que eu fico com elas. E é isso que eu acho. É interessante conhecer o autor, nem que para que se consiga perceber naquela pessoa uma correspondência entre a obra que nós admiramos e a pessoa que passaremos a admirar. Mas não é necessário que isso aconteça. A obra acaba por ser, ao fim e ao cabo, na minha opinião, uma síntese das impressões de que o artista foi um criador e também um momento de passagem, e de facto o que é interessante é conhecer a obra. Eu não sei quem era Leonardo da Vinci, pintou coisas lindas, mas de facto não me interessa. Eu gostava de saber, só por curiosidade, mas para mim estavam assim. No fundo, o que parece é que a obra sobrevive ao próprio autor, não é? Que muitas vezes ultrapassa a dimensão humana do próprio artista. Não sei se queriam acrescentar mais alguma ideia. Teríamos aqui outra questão, desta vez dirigida à doutora Odete Paiva. É uma questão relacionada com os efeitos da pandemia. E a questão é esta: que consequências trouxe a pandemia para os museus na sua relação com o público escolar e como podem ser tecidas novas relações? Bem, obrigada pela questão. Em relação à questão da pandemia, o que aconteceu aos museus? Os museus aparentemente, quer dizer, na verdade fecharam as portas, mas foi um encerramento mais aparente do que verdadeiramente real, porque as questões da conservação mantiveram-se sempre, não é? Portanto, foi sempre preciso ver. Em relação aos públicos, no caso do Museu Grão Vasco, foi feita uma opção muito consciente de salvaguarda dos públicos mais sensíveis. E, portanto, havia aqui algumas atividades que se desenvolviam, por exemplo, o Museu Grão Vasco tem uma atividade com um público que tem Alzheimer ou outro tipo de demências, e essa atividade que deixou de poder ser presencial, não é? Por todo o risco que isso acarretava, que era extremamente importante na vida daquelas pessoas, e portanto não estou a começar pela escola, mas já lá iremos, essa atividade manteve-se online. Portanto, o museu, se por um lado criou uma outra realidade, atividades para desenvolver neste quadro mais online, por outro lado, quando o museu abriu, a meio, portanto, da primeira vaga para a segunda, aquilo que nós sentimos foi, as escolas tinham vontade de voltar, aquilo que nós fizemos acabou por ser quase que, como é que eu vou dizer isto? Limparmos o museu do ponto de vista daquilo que era a informação que o museu tinha. E foi necessário acrescentar essa informação. Nós tínhamos tablets pelas salas em que as pessoas chegavam e faziam pesquisa, e portanto tudo aquilo que era touch e que permitia aqui alguma transmissão e algum contacto teve que ser tudo desligado. Portanto, aquilo, durante a pandemia, o museu reinventou-se, esteve online e participou e enviou uma série de projetos, colaborou com instituições da mesma forma que o fazia antes, só que deixou de ser enfim, uma atividade presencial para passar a fazer-se à distância, enfim, com todas as vulnerabilidades que isso nos traz, não é? Quer dizer, não é a mesma coisa. É o que está a acontecer connosco hoje, não é? Portanto, se estivéssemos juntos já tínhamos tido aqui uma interação seguramente diferente, e isto afasta, e nós sabemos que a proximidade cria emoções e sabemos que as experiências artísticas são muito experiências emotivas também. E, portanto, foi essa componente mais emotiva que, de alguma forma, foi prejudicada, tentando manter-se e salvar-se aquilo que foi possível, que foi o conhecimento, a transmissão, a identidade de uma casa que tinha um trabalho
enfim, de 60 mil pessoas por ano e que o ano passado tivemos abaixo de metade, perdemos mais de 50% dos nossos visitantes. Portanto, isso comprometeu todo o trabalho, sobretudo este trabalho de educação que é fundamental numa instituição museológica, que é um polo dinamizador de cultura que tem que fazer essa ligação à escola e à identidade e criar enfim, essa mais-valia, que é a educação artística. Muito obrigado, doutora Odete. Posso, a propósito desta favor, questão, sim. é assim, da experiência que tenho destes 2 anos tivemos pandemia e confinamento, que os alunos estiveram em casa, a verdade é que o facto de haver visitas virtuais a museus, de haver espetáculos online que eram acessíveis ao público em geral, acabou por ser uma mais-valia muito grande para os alunos. Nós, no âmbito também do nosso projeto que tínhamos na escola, o hashtag Conhecer Arte, o coordenador fazia semanalmente uma pesquisa de vários eventos culturais que depois divulgava aos alunos. Pronto, e os professores sempre podiam também iam buscar este tipo de material que estava disponível. Eu sei que os artistas passaram um momento muito difícil, não é? Porque não tinham espetáculos, mas depois facultaram espetáculos de teatro, espetáculos musicais, um pouco por todo o mundo. E acho que isso acabou por ser bastante enriquecedor, por isso não foi só negativo, acho que também teve esse lado bastante positivo que as escolas acho que souberam usar também. Sente-se uma transformação e se calhar novas oportunidades, ou oportunidades diferentes, e parece-nos que algumas experiências que surgiram dificilmente irão desaparecer. Teria aqui uma questão para a doutora Graça Nunes, uma questão que tem a ver com o que é arte e não é nas produções das crianças dos 3 aos 5, 6 anos de idade. Se coloca esta questão do que é arte nos trabalhos das crianças, ou o que não é arte, ou se realmente o impulso e a vontade de expressão das crianças acaba por ultrapassar essas questões. Bem, para mim é tudo arte. No que toca a crianças, as produções delas são sempre arte. E tenho que considerá-las como arte, como motivação para elas avançarem e progredirem nesse sentido. E considero que tudo, não sendo tudo arte, acaba por ter sempre uma componente artística, porque nós, a maior parte das atividades que fazemos, completamos-las e com atividades artísticas, no final, como desde os próprios registros das ciências, nós fazemos experiências, fazemos os registros são feitos com desenhos, portanto, no fundo, não sendo arte, acaba por ter sempre uma componente artística a complementá-la. Portanto, e todas essas produções que as crianças fazem, eu considero-as sempre como arte. Aliás, eu digo-lhes mesmo que elas fazem verdadeiras obras de arte. Muito bem, obrigado. Posso só dizer uma coisa sobre isso? Só uma citação. Eu sou aqui o tipo das citações, pelos vistos. Eu acho que era o Picasso que dizia, numa certa altura, que demorei 10 anos a aprender a pintar como os clássicos e levo a vida inteira para aprender a pintar como as crianças. Tem graça esta frase, porque é verdade. E se quem conhecer a sua coleção particular, que está no Hotel Salé, acho eu, em Paris, percebe que há ali muito de infantil, digamos assim, no bom sentido da palavra, na sua produção tardia, não é? Do final da sua vida. Desculpem esta. Muito obrigado, Manuel. Tinha uma questão para a doutora Fernanda Dias, uma vez que nos apresentou um conjunto de projetos e experiências que foram sendo implementadas ao longo destes anos, muitas delas no âmbito do Programa de Educação Estética e Artística. Se sente que é possível observar alguns efeitos desses projetos, dessas iniciativas, dessas atividades, nos resultados dos alunos, não digo apenas ao nível académico, ou se existem, ou se há um impacto que fica no agrupamento depois desta presença da educação artística, das iniciativas artísticas no agrupamento. É assim, estas coisas levam algum tempo a ver-se o resultado, não é? Mas
efetivamente eu acho que há realmente já alguma pelo menos já há maior sensibilidade da parte dos alunos para as questões estéticas e assim o facto deles aderirem, por exemplo, à exposição de Amadeu Amalevich, de aderirem também ao concurso de humor escolar, pronto, e ser bastante participados, acaba por ser também esse reconhecimento, como também a nível da dança, da música. Acho que efetivamente nota-se essa diferença, porque nós depois temos alunos que acabam por estar envolvidos em várias artes, pronto, que fazem música, que fazem dança, que desenvolvem também a parte da expressão plástica, coisa que aqui há uns anos parece que essas atividades acabavam por estar pouco valorizadas, e nós, pronto, o que tentamos de fazer nestes últimos anos é valorizar efetivamente a arte e envolver a arte com os outros saberes, pronto, sempre que possível, muito no âmbito dos DAC, que agora fala-se tanto na questão da articulação, fazemos questão de envolver muito as artes. Por isso é uma questão que se verá a longo prazo, será mais visível, mas sim, mas já se nota essa diferença. Muito obrigado, doutora Fernanda Dias. Muito obrigado a todos. Não sei se a doutora Odete... Sim, eu ia dizer só uma questão. Um instante, sim. Faça se me permitem, tinha a ver com isto que a professora Fernanda Dias acabou de dizer. As escolas, os museus e outras instituições, eu acho que é extremamente relevante aquilo que eles fazem com as crianças, na medida em que estamos a formar cidadãos e estamos a formar público que no futuro tem o gosto de ir ver, porque isso faz parte da sua maneira de ser e de estar. E, portanto, nem todos vão ser músicos profissionais, nem todos vão ser artistas plásticos, mas todos vão ser potenciais públicos dos museus, dos concertos, e é esse trabalho que a escola deve fazer e deve qualificar, não é, ao longo do tempo, e não ter só matemáticos e engenheiros químicos, quer dizer, termos tudo o resto e saber apreciar tudo o resto e valorizar aquilo que somos e aquilo que temos. E peço desculpa. Me preocupar um bocadinho de tempo. Muito bem, nós estamos mesmo a ultrapassar o limite do nosso tempo, mas há uma questão e uma curiosidade também minha e nossa do programa, pela participação do António Gonçalves e do Manuel Rocha num curso de formação que nós temos implementado, que temos levado às escolas e que tem participado como convidados. Esse curso é Educação Artística, Estratégia de Educação Cultural em Contexto Escolar, e gostaria, sim, muito brevemente, de ter a vossa opinião, a percepção que teve o Manuel Rocha e o António Gonçalves. Poderia começar pelo Manuel Rocha. Muito bem, foi muito interessante, eu estive presente num conjunto de sessões. Eu penso que os professores têm necessidade de duas coisas. Por um lado, de recursos educativos, isto é, de saber onde vão buscar as coisas. Por outro lado, de vivências. Digamos que online não é muito fácil produzir vivências, não é? É melhor quando nós todos estivermos vacinados e tivermos a imunidade de grupo, vai ser muito mais interessante, porque eu penso que é muito importante que os professores, de facto, todos os professores, todos nós, aqueles que são professores, tenham de facto a experimentação do objeto, porque é só dessa forma que nós conseguimos chegar a uma conclusão relativamente àquilo que é o nosso empenho. Não é possível. Por outro lado, penso que há algumas questões que são levantadas pelos professores, algumas preocupações, nomeadamente relativamente ao apoio que no âmbito do agrupamento deve ser dado, que eu penso que devem ser estudadas e devem ser equacionadas e deve ser dada resposta às suas necessidades. Mas, portanto, penso que esta iniciativa é fundamental, porque de facto acrescenta sobretudo conhecimento aos professores e precisa de acrescentar, sem dúvida, vivências. Eu imagino que não seria pormos um conjunto de pessoas a trabalhar percussão, percutindo, não é? Ou há bocado a doutora Odete falou da questão do rancho folclórico, não é? E da vergonha que há em assumir aquilo que é uma tradição, e aliás é uma coisa fantástica. Quem alguma vez viu uma chamarrita nos Açores, em que não há ainda esse preconceito, vê o que é uma roda de brincadeira, que é das coisas mais contagiantes da vida. E portanto eu penso que também a esse nível nós devemos fazer as pessoas experimentar um pouco mais para que elas possam passar, digamos assim, essa paixão da experimentação. Mas considero que foi uma iniciativa muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigado, Manuel Rocha. A mesma questão para o António Gonçalves, esta participação
na formação como convidado, mas também como formador, e que trouxe essa visão de alguém que é exterior em parte ao próprio contexto da escola. Desde já dizer que tem sido, permitam-me dizer que isto são uma espécie de vitaminas, ações como estas, e portanto são vitaminas fortes que podem ter bastante efeito naquilo que é a nossa análise quando pensamos no ensino. A minha experiência foi importante também pela aprendizagem que tiro destas formações e da participação nelas. Dizer que parece que o tempo nos faz olhar para uma reflexão sobre como é que nós aprendemos e o que é que hoje estamos a discutir dessa educação. Porque tivemos essa experiência enquanto alunos e hoje parece que estamos a olhar para uma série de coisas que deixamos escapar ou que falharam naquela altura e não soubemos apontar, e parece que estamos sempre a querer repor uma coisa que à altura já tínhamos consciência dela. E é aqui que eu queria dizer que há que analisar mais para pôr, de certa forma, a tónica de onde está a sensibilidade do indivíduo, que eu creio que tem sido aí que temos deixado escapar essa sensibilidade. Vamos amputando essa sensibilidade, e depois concordo com o que aqui foi dito, como é natural, que a dada altura, depois estamos a tentar resgatá-la, a arranjar estratégias para resgatar essas sensibilidades. Porque, como aqui já foi dito, no ensino, a maior parte das vezes, divide-se demasiadas gavetas, não se cruzam e algumas são melhores do que outras, que é outro erro. Portanto, a nossa árvore vem tendo uns ramos que são mais fortes, outros são menos, e portanto aquilo a dada altura parece que não tem uma coisa que é, nós enquanto humanos tivemos essas lições todas e não tínhamos a coisa tão dividida. A história mostra-nos isso. Depois começamos a fazer tanta especialização que a dada altura estamos a perceber que há uma deficiência nessa especialização porque esfriamos um sem número de coisas, hierarquizamos outras e agora chegamos à conclusão que, afinal, uma parte que é da sensibilidade do indivíduo é tão importante quanto a outra cognitiva do indivíduo. E, portanto, diria, é muito importante que se venha a refletir sobre isso e que se partilhem estas experiências para que se tomem essas consciências e isto possa tomar um rumo que seja, digamos, salutar por aí adiante. Eu aprecio sempre quando refere essa necessidade de fomentar e de promover a sensibilidade, e neste caso a sensibilidade estética e artística, porque será sempre algo que vai facilitar a compreensão do mundo ou o desenvolvimento da tolerância, etc. Agradeço a todos. Estamos mesmo, ultrapassámos um pouco o tempo que estava previsto, mas acho que muitas questões ainda ficaram por abordar, mas realmente o tempo é limitado e é escasso. Encerramos então aqui esta segunda sessão do ciclo de webinars Educação Artística no Território. Agradecemos a todos a generosidade do tempo que despenderam. Esperamos que tenha sido um encontro proveitoso e que tenha contribuído para aprofundar a reflexão sobre a valorização da educação artística como objeto de estudo, como método e como instrumento de agregação de comunidades nesta relação com o território. Obrigado a todos. Encontramos-nos brevemente na terceira sessão deste ciclo de webinars, que será divulgada dentro de pouco tempo. Até breve, boa tarde e obrigado. 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 Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde.